Vamos lá, gente. Boa noite. Que Deus nos abençoe, nos proteja, né? Aqui estamos mais uma vez para a nossa reunião pública, né? Hoje teremos o nosso irmão Orlando que vai falar, né, na noite de hoje. E vamos ler uma mensagem do livro Histórias que Ninguém Contou, Conselhos que Ninguém Deu, de Melcides de Brito. Desgostoso da vida, um homem desejou encerrar a morte e pediu aos céus que a dita cuja viesse buscá-lo. Estava bem desgostoso da vida, hein? Tão determinado estava por termo em sua vida que se recolheu a um quarto, trancou-se, deitou-se na cama e decidiu que dali não sairia, a não ser para o cemitério. Não se alimentaria, não atenderia a nada e a ninguém. Queria morrer, nem que fosse lentamente por inanição. Recordou os dramas de sua vida desde a infância e concluiu que era vítima do desgosto. Abandono, incompreensão, traição, calúnia, tudo com o mesmo desfecho. Muito desgosto para a sua pessoa, não suportava mais tamanha dor. E só na morte encontraria a solução necessária. Dormiu e sonhou. No sonho, viu-se perdido no deserto, com uma forte sensação de medo. Avistou ao longe uma cabana e sentiu um pouco de alívio. Instintivamente dirigiu-se para aquele local. Lá chegando, percebeu tratar-se de habitação antiga e macabra. O desenho de uma caveira horrível na porta causou-lhe forte temor. Imagina, você está no deserto, vê uma cabana e se dirige para ela, que é o único abrigo que tem no meio de todo aquele, né, deserto. Aí tem uma caveira na porta. Entra, não entra? Quis entrar, porém teve receio. Natural, né? Enquanto pensava no que fazer, viu aproximar-se um ser, envolto em uma luz branca, que se apresentou como seu mentor espiritual. Olhe, esse guia fez sinal para ser acompanhado e ambos penetraram na cabana. Lá dentro existiam diversas salas. Cada uma era habitada por um grupo de espíritos que portavam os mesmos problemas e que se reuniam por afinidade. Um grupo era de espíritos que não possuía cabeça. Ixi, utilizaram a inteligência para o mal, informou o guia. Outro grupo era de espíritos que não possuíam olhos. Foram os invejosos, explicou o mentor. Outros traziam o corpo em chagas. Foram os que viveram os prazeres da carne irresponsavelmente, esclareceu o mentor. E assim, vários grupos foram vistos, cada um com seu drama específico. O homem ficou atordoado com o que viu. O último grupo, porém, lhe chamou mais atenção. Não possuía o coração. Em seu lugar, havia um enorme buraco, ferido, mal cheiroso e putrefato, que era objeto do ataque de insetos horrorosos e detestáveis que, quais vampiros, tentavam se aproximar dos locais feridos para se alimentar. Uma cena dantesca essa aí, né? Horrível. E estes quem são? Perguntou. Ele, né? Aumentou. São os que morreram de desgosto, disse o guia. Nesse instante, o homem acordou, rápido, arrastou as mãos pelo peito em busca do coração e, encontrando-o ali, sentiu um alívio enorme. Ainda apavorado pelas cenas vistas em sonho, levantou-se e saiu do quarto decidido a viver a partir dali. Do outro lado da vida, seu mentor espiritual esboçou um largo sorriso e, sem ser notado, despediu-se triunfante. O desgosto nasce de acontecimentos contrários aos nossos desejos. É um estado de espírito. Como tal, pode ser mudado. Depende do querer da gente. Viver com desgosto, ou desgostoso da vida, ou decepcionado com algo, são coisas que a gente cria dentro de nós. Né? Escolhe. Porque você só se decepciona com algo se você quiser. Quem fez, seja lá o que for, você não é responsável por aquilo. Se você colocou muita expectativa naquela pessoa, você errou. Porque homens e mulheres são falíveis.
Só quem não é falível é Jesus Cristo, que é perfeito. Mas os homens, eles podem falhar. Gente. Então, ao colocar, né, suas esperanças ou seus sonhos nas mãos de alguém, lembre-se que você pode se decepcionar. Ser feliz pode se tornar um hábito. A vida nos oferece cotidianamente uma amplidão de recursos que assegura o bem-estar e a satisfação de viver. Se a gente olhar direitinho, a vida está todos os dias a nos ensinar e a nos ofertar presentes diários que nós não damos a menor importância. O sol que nasce em cada manhã, que brilha no céu e nos aquece, traz a vida. Sem ele, não existiria um ser vivo, pelo menos na condição material que nós nos encontramos e do mundo vegetal e animal, que existisse, que sobrevivesse. É graças a ele que a vida floresce nos mais diversos locais, até mesmo no fundo do oceano. A luz não chega, mas chega a sua energia, chega seus raios, né, ultravioletas e tantos outros mais que nós, homens, nem conhecemos. Mas a espiritualidade diz que o sol é morada de espíritos perfeitos que estão lá. E é o amor dele que alimenta todos os seres vivos que vivem nesse sistema solar. Se você está mergulhado em empreendimentos difíceis, não desanime. Se fossem fáceis, todos fariam. E a coisa não teria tanto mérito. As coisas só têm valor quando são difíceis. Eu nunca gostei de nada fácil. Porque as coisas que vêm fácil, a gente não dá valor. O que é que acontece com a maioria das pessoas que acertam na loteria? Dinheiro em grande quantidade, ganho de maneira fácil, ele não consegue viver com aquilo de forma equilibrada, adequada. A maioria ou destrói sua vida, né, pessoal, familiar, profissional, ou volta a ser mais pobre do que era quando antes. Porque pelo menos antes ele era pobre, mas não tinha as dívidas que tem. Quando enriquece numa loteria, contrai dívidas enormes, porque passa a ostentar uma vida de alto padrão, que quando se acaba, ele está com todos aqueles débitos pendentes. Aí ele volta para a condição de pobre, devendo a Deus e o mundo, como se diz. Também, ó, não gosto de jogar. Eu tenho um amigo que toda vez que tem um bolão desse, um prêmio grande, ele liga. Aí eu digo, rapaz, olha, vamos deixar para a próxima. Aí da última vez agora, esse bolão que teve, ele disse, um dia você participa. Aí eu disse, olha, toda vez que eu participo, vocês não ganham. Eu sou azarado, não boto não. Porque se fosse para mim nascer rico, eu já teria nascido rico. Não vai ser numa loteria que eu vou indicar. Eu não quero isso, porque não faz tempo. Não. A aprovação da riqueza é pior do que da pobreza. Minha, minha tia também, a bichinha, sai todo dia para jogar, meu Deus do céu. Olha, é porque também aquilo ali gera um sentimento de ansiedade, de expectativa neles. Eles querem, né, sentir aquele prazer que é a emoção de jogar, de não saber ainda se acertou ou não. Tá. É, tem muita coisa envolvida aí. Eu não gosto, não. Não pego meu dinheiro para gastar com o jogo, não. Não basta lançar a semente ao solo. Para se colher frutos, por bom tempo é necessário regar e tratar, vencendo desafios e contratempos. A gente sabe que, da mesma forma que na natureza você semeia uma semente e tem que regar, não adianta só jogar ela. Até pode acontecer de jogar e ela germinar. Mas quem vai regar? Deus, através da chuva, né? Vai cuidar. Mas nós, se pegarmos um jarrinho, num local coberto, onde não chove, se colocar lá a semente por si só e não regar, não nasce não. E se nascer e não cuidar direitinho, vai morrer também, porque ela vai precisar de luz do sol, ela vai precisar de água na quantidade certa. Me deram um bonsai com 7 anos, a coisa mais linda do mundo, o bichinho. Parecia uma árvore gigante, né? Só que miniatura, né? Oxe, ele não durou 3 meses na minha mão. Morreu. Eu afoguei ele, porque estava água demais. Não pode. Ele é muito pequenininho. É uma árvore miniatura, mas é uma planta pequena. Ele tinha 7 anos de vida. Não consegui. Coisa mais linda. Felicidade é a colheita que se faz do bem que se semeou. Isso aí é muito bom. Semear o bem e depois ter a alegria de poder colher
é algo maravilhoso, né? Só quem o faz é que sabe a sensação maravilhosa que é você poder colher os frutos do bem que semeou. É muito bom. Bom passar a vida sem fazer o mal. É, aí não dá não, né? Ah, é. Realmente, tem gente que quer colher no roçado alheio. Aí não vale. Não vale, não. Para Deus não tem valor nenhum. Nos contratempos da vida, deixe que as novas ideias aflorem. Tudo se renova. Às vezes a gente passa por situações difíceis na vida para que as coisas se renovem, né? Para levar um apertozinho, levar umas bordoadas, né? Da vida para poder despertar. É o chamado acorda para Jesus, né? Que a gente chama, né? É, acorda para Jesus, porque tem gente que anda que parece que está aqui no mundo da lua, achando que veio passar férias aqui, turismo na Terra. E a gente sabe que todos nós estamos aqui com compromissos espirituais assumidos, né? E que precisamos cumpri-los, para que a gente possa sair melhor do que quando entrou. Que a situação de quando a gente chega, né? Ela requer, né? O resgate, o pagamento, né, a expiação de determinados compromissos que, se não forem feitos de forma adequada, a gente vai sair mais endividado ainda. No fluxo e refluxo da vida, não existe maré baixa, mas sim início de maré alta. É uma frase que exprime um elevado grau de otimismo aqui, né? Não existe maré baixa, ou seja, aquela história do copo meio cheio e meio seco, né? Os otimistas, eles sempre observam que ele está meio cheio, né? E os pessimistas que está meio seco, né? Olha pelo lado ruim da coisa, né? Não, só tem a metade. Não, está quase cheio. É o otimista, né? Então aqui ele diz que não tem maré baixa, mas sim início de uma maré alta. Então estamos sempre buscando nos melhorarmos. Vencer é superar etapas. Sinta-se um vencedor. Afinal, você chegou até aqui e com certeza superou problemas inesperados. Todos nós somos vencedores que a gente chegou até aqui. Quantas lutas e quantas batalhas a gente não enfrentou, né? Quantas dificuldades, se a gente rememorar assim os anos de vida que a gente tem, quantas coisas difíceis a gente não precisou enfrentar. Estamos aqui. Deus não nos abandonou em momento algum. Lembremos, né, dos momentos difíceis vividos com entes queridos em camas de hospital. Quando eu vou deitar muitas vezes na minha cama aconchegante, confortável, quentinha, eu lembro daqueles que estão dormindo na cadeira de hospital. Lembra, Manuel, que você falou comigo? Da cadeirinha lá de plástico, de hospital terrível, né? Fica outros no chão. Aí a gente fica observando o quanto ainda é precária a nossa saúde, porque, poxa, se o doente está lá, o acompanhante tem que estar bem, porque é ele que dá o suporte emocional ao doente. E muitas vezes o acompanhante ele é tratado como se não fosse ninguém. É uma cadeira de plástico, é no chão, a noite toda. Poxa, aquilo ali depois de 2, 3 dias é insuportável. É muito difícil. Por isso, por isso que eu agradeço a Deus quando eu vou dormir, porque a gente é privilegiado de poder, com saúde, deitar e acordar em paz. É difícil. Você sabe disso, você vivenciou isso, né? Você vivenciou. Nos momentos que pôde próximo, nos momentos que não pôde, e à distância você sentia também isso. Né? E a gente sabe, é muito doloroso imaginar. Infelizmente, a vida na Terra é assim. A passagem ela é sempre um pouco difícil para que a gente possa elevar o nosso padrão vibratório, né? E transpor aquele caminho que tem entre as dimensões
material espiritual e assim chegar na luz, né? Chegar do outro lado. Porque muitas vezes você desencarna, abre os olhos e não vê os espíritos instantaneamente. Você não elevou seu padrão vibratório, você estava revoltado, você estava preocupado com os bens materiais que estava deixando aqui, com os filhos, como era que ia dividir a herança, a casa, né, a fazenda, o sítio, o carro, seja lá o que for. Então, isso tudo faz com que você fique conectado com a terceira dimensão, com o mundo material, como a gente fala, com o terra a terra. Mas aquele que está louvando, agradecendo a Deus por estar passando por aquilo ali e achando que aquilo ali não é nada, ou seja, que está, né, tá equilibrado, está bem, quando ele abre os olhos, ele vai ver os entes queridos dele que vieram para ajudá-lo. Normalmente é assim. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. É o que o Evangelho nos diz, né? Aqueles que sofrem, aqueles que passam por dificuldades, aqueles que em algum momento da vida têm momentos difíceis que lhes exigem, né? Um pouco mais de perseverança, de paciência, de fé, de resignação. São palavras que eu vim ouvir quando eu cheguei aqui na doutrina espírita. Porque por onde eu andei, essas palavras, elas, tirando fé, o restante, a gente não ouvia falar resignação, paciência, perseverança, né? Beneficência, amor, caridade. Isso a gente escuta direto dentro da casa espírita, porque é isso que o espiritismo nos traz. Ele nos traz o consolo. E o consolo vem com paciência, o consolo vem com resignação, né? Aquele que sofre, quando ele toma conhecimento da causa, do porquê, ele se consola. Porque você chegar e dizer, é porque Deus quer, você se pergunta, mas por que logo comigo? Por que ele quer logo comigo? Tanta gente ruim do meu lado, e ele vem escolher logo eu. Meu Deus, eu faço tudo direitinho. Sim, né? Será que eu joguei pedra na cruz? Que foi que fiz eu? Meu Deus, para estar passando por isso. Aí eu lembro sempre daquela situação que eu falei, daquela mãe que no Dia das Mães a igreja faz uma reunião de comemoração do Dia das Mães, ela vai com a filhinha dela, que era de casa para a igreja, da igreja para casa, de casa para a escola, da escola para casa, e a menina, na hora da festinha, se engasga e vai a óbito lá no local, numa festa do Dia das Mães na igreja. Como é que isso acontece? Alguma coisa tem para justificar isso. Nada é por acaso. Mas só o Espiritismo pode dar essa resposta. Nenhuma outra religião vai dar. O máximo que vão dizer para ela é que foi porque Deus quis. E esse Deus que quer essas coisas dessa forma, sem justificativa, eita paizinho para gostar de fazer perversidade com os filhos. Se fosse desse jeito. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que Deus não faz nada sem que nós não tenhamos conta no cartório, como a gente diz. Né? Não erra de endereço. Todos os fios dos nossos cabelos são contados. Uma folha de uma árvore só cai porque Deus quer. É simbólico, mas isso nos expressa o tamanho do poder de Deus e do controle que ele tem sobre nós, excetuando o livre-arbítrio que cada ser humano tem, de fazer aquilo que quer e responder por ele, naturalmente. Né? Que, como diz Emmanuel, a tua responsabilidade é do tamanho do teu conhecimento. Se você é ignorante, você é tratado de uma forma. Mas se você tem conhecimento e sabe das leis morais, conhece o Evangelho, já ouviu a mensagem do Cristo, aí é diferente. Por que não o faz? Então, a frase de Emmanuel tem muita sabedoria. Responsáveis somos, sim, mas na medida do nosso conhecimento. Quanto mais alto o conhecimento, maior a responsabilidade. Então, meus irmãos, fica esta mensagem aqui na noite de hoje para nós refletirmos, né? E
Manuel, fazer a prece? Peguei ele hoje de surpresa, de sopetão. Então, vamos orar a Deus, a Jesus, fechando nossos olhos para se concentrar melhor. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, neste momento, te damos glória pela tua bondade, pela tua justiça, pelo teu imenso amor para com toda a humanidade. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, que ela tenha sempre o propósito de se melhorar cada vez mais, de lutarmos pela transformação da nossa ignorância em sabedoria divina. Pedimos também a Jesus, vosso Filho amado, a força, a inspiração e a presença amiga entre todos nós, encarnados e encarnados aqui presentes, também nos nossos lares, na nossa vizinhança, enfim, no nosso país e no mundo inteiro. Para que o teu amor resplandeça nos nossos corações sempre e transformemos esse planeta num lugar de bens, de paz, de amor, de caridade, de solidariedade, onde a tua presença amiga possa nos engrandecer mais o nosso espírito. Enfim, Senhor, obrigado por tudo, que tenhamos hoje uma boa reflexão nas palavras dos nossos irmãos que falaram, que vão falar, que os nossos anjos guardiões nos ajudem na compreensão e no entendimento. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. assim, convidamos o nosso irmão Rolando para expor a mensagem à noite de hoje. Porque se a pessoa se entrega e não quer se curar, mas lá em ferro frio, né? Prezados irmãos e irmãs, que a paz. Veja o enquadramento ali, por favor, velho. Esteja conosco na noite de hoje, nos dando aí um apoio, né, dos amigos espirituais, para que possamos tentar aqui esclarecer o que seja cura e autocura. No DVD de Divaldo Franco, produzido pelo Clube de Arte, né? Ele tem um título Cura e Autocura, por Divaldo. E ele começa com a prece da serenidade, né? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, essa prece da serenidade tem muito a ver, inclusive, me lembrei agora, que é a prece dos alcoólatras anônimos, né? A prece da serenidade. Muito bonito. E o Divaldo, operado por Sheila, na residência de Chico Xavier, de uma rouquidão. Então, diante do trabalho, diante de todo um apoio, que deve ter uma pleide de espíritos, né, assessorando o Divaldo, para que ele possa produzir um trabalho em todo o mundo, né, falar em todo o mundo. Na primeira semana que Emmanuel estava na Irlanda, ele fez uma palestra lá. E eu pedi para ele tirar, Emmanuel tirar uma foto, né, com ele lá. Aí eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que ele terminou mandando essa foto, não atrapalhou a reunião, ficou de lado dele, por trás assim, né? Lá na Irlanda, e depois ele mandou a foto dele lá, né? Foi muito interessante. E quando ele foi fazer uma palestra num determinado local, ele estava muito afônico, quase não conseguia falar.
né, com muita dificuldade. Aí, numa certa altura, Sheila, mentora, né, se aproximou dele, aí com um sotaque, ele até fez esse sotaque na palestra, né, ela como enfermeira. Eu sei que no final das contas foram bater na casa de Chico e o espírito pegou como se fosse um lápis, né, como se fosse um laser, coisa assim, né, e aplicou diretamente na garganta dele, de Valdo, né? E houve aquele impacto, aquela situação e tal. No outro dia ele estava curado. No outro dia ele estava resolvido a situação. Então a gente vê em diversos momentos da vida de Divaldo, nós vemos a intervenção do plano maior ajudando o nosso missionário baiano. E diante das circunstâncias, ele relata nesse DVD Cura e Autocura de um exercício que ele aprendeu, né? Que o problema, parece que ele chegou a ter 3 infartos, se não me foge a memória, né? E diante das circunstâncias, o amigo espiritual ou algum sistema mandou ele fazer uma autoavaliação e que todo dia, diante do espelho, diante de um espelho, para você ter uma ideia, ele reforçava esse processo de cura. Eu estou curado disso, eu estou curado daquilo. Então isso aí, né, todos os dias, há um verdadeiro impacto na vida da pessoa. Enquanto temos pessoas que, quando se encontra com o outro, passa a relatar os seus problemas de saúde, né, e quando fala de doença, ao contrário, né, quando fala na doença, as pupilas, os olhos dessas pessoas brilham de alegria. Em falar da meu enfisema pulmonar, de falar da minha fraqueza cerebral. Enfim, uma pessoa desta, ela se autossugestiona diariamente, constantemente, e fica difícil de sair daquela situação. Porque ela tem que modificar essa. Da mesma forma da obsessão, por exemplo. O que é que causa a obsessão? É o nosso procedimento, o nosso jeito de ser, que atrai determinados espíritos afins e passa a nos perturbar. Então, com isso, tem que cortar aquilo que ocasionou a obsessão. E diante de uma situação ou outra, a gente, às vezes, até se adapta às circunstâncias e não quer se curar. Né? Inconscientemente, a pessoa passa a conviver com aqueles problemas e se aquilo for tirado da vida dela, aquela doença, aquela problemática, ida ao médico, aquela alegria de falar com o médico, enfim, minúcias da vida da pessoa, a pessoa não quer se libertar disso aí. Né? Então, essa autocura que aconteceu com o Divaldo, depois que ele fez uma sequência X desse exercício de frente do espelho, foi feito o exame novamente e ele não tinha mais problema nenhum diante das circunstâncias. E vamos entrar agora num problema muito sério, é a questão dos pergaminhos do Mar Morto, que descobriram agora que é os manuscritos do profeta Isaías. O efeito Isaías, né? Esse efeito tão interessante que, resumindo, a gente deu uma lidazinha e resumimos, né? É simplesmente a questão de você ter gratidão no modo. Claro que a gratidão é importantíssima, mas ter uma gratidão aí
exclusivamente de um problema que você está vivendo, né? Por exemplo, a cura de um câncer. Nós sabemos e temos a certeza disso, que a cura do câncer, ela é totalmente possível àquele que quer se libertar. Nós temos aí histórias e mais histórias de pessoas que foram curadas de câncer, né, de uma forma, de um pensamento positivo. Só que essa prece da gratidão nesse manuscrito, você tem que considerar, em todos os sentidos, aquela ação que você está pedindo já realizada. Quer dizer, gratidão, Senhor, pela cura do meu câncer, pela cura do câncer. Gratidão, Senhor, pela cura do câncer. Quer dizer, considerar, já que você está, isso aí em 1850 e pouco que foi descoberto esses manuscritos. Então, muita coisa boa, muita coisa interessante estava escondido lá no Mar Morto, né, que foi onde foi descoberto essa questão do manuscrito. E o ponto-chave que descobriu isso aí e passou a ser um grande divulgador é um americano, né, o Greg. Então, aplicando corretamente, é possível obter coisas extraordinárias com esse ponto de vista. Quer dizer, vamos até para coisas materiais. Gratidão, Senhor, pelo meu carro. É uma coisa material. Mas você precisa de um carro, as intenções de você adquirir um carro são as melhores possíveis. Isso, em todos os sentidos, você tem que estar bem consigo mesmo. Não se admite de maneira nenhuma você aplicar uma prece de gratidão dessa aí, você nutrindo ódio por um inimigo seu. Não se concebe essa questão. Não vai ter gratidão com relação a isso aí. Então, quando formos oferecer uma oferenda, né, a Deus, a Jesus, ou onde for, os ensinos nos mostram que volta, reconcilia-te com o teu inimigo, perdoa, não vibra mais negativamente com ele e vem com a tua oferenda depois disso. Quer dizer, há uma verdadeira bagunça no seu coração, na sua vida, você mexer com as coisas espirituais, odiando o seu inimigo, odiando 10, 15, 20 pessoas, assim, sem mais nem menos. Quer dizer, vibrando numa faixa negativa, né? Então, aplicando-se corretamente, é possível obter coisas extraordinárias. E nessa oração, nós vamos lidar com pensamento, emoção e sentimento. Pensamento, emoção e sentimento. Isso tem que estar mais ou menos alinhado perante as coisas espirituais. Quer dizer, o pensamento, você sempre deve ter boas intenções, né? E quando você pensar, você tem que aplicar a emoção. Não é só pensar, né? O pensamento em si, ele não gera força nenhuma. A emoção, quando a gente pensa numa coisa interessante, uma coisa boa, vocês não sentem o coração bater diferente? A emoção está lá no seu coração, não está na cabeça, não está no cérebro, né? Inclusive, o potencial do coração é 40 mil vezes mais do que os neurônios vibram no nosso cérebro. Quer dizer, há um potencial, quando você vê uma pessoa amiga, né, fica feliz, você se emociona. E quem vai falar nesse momento é o coração. Não é a cabeça, não é o cérebro que vai ter a emoção, né? E com relação a isso aí, é o sentimento que você tem que colocar na questão de um carro, por exemplo. Eu estava conversando no Evangelho do Lar
com Raíssa, na época que eu tinha locadora, e eu precisava de um videocassete moderno para fazer os meus trabalhos de filmagem. E botei aquilo na cabeça e busquei literatura, busquei isso, busquei aquilo, para mim, digamos assim, ter subsídios para trabalhar em cima disso aí. Sabe o que foi que aconteceu? Eu fui para a Lagoa, não sei o que eu fui fazer lá na Lagoa, eu sei que eu fui para lá, e num determinado momento eu chuto assim um encarte de revista, um encarte de revista, com todos os detalhes desse videocassete que eu queria comprar. Analisa bem que situação. Quer dizer, o universo conspira com você quando você quer uma coisa boa. Isso aí tem que ter um sentimento bom. Isso aí tem que ter algo que vá, digamos assim, trazer benefício para terceiro, não só egoisticamente para você. Você pensar numa situação também de outras pessoas. Então, pensamento, emoção e sentimento deve estar alinhado essa questão aí. Outra situação, vocês talvez até já conheçam esse exemplo. Vou citar 2 exemplos. Ao contrário, né, dessa situação. Cheirinha, de manhã, ela foi mexer no celular dela, solteira ainda aí, tal, com a gente, e teve tanta raiva que ela pegou o celular, jogou, não sei porque ela não jogou no chão. Se ela estava, devia ter jogado no chão, mas jogou em cima da cama. Essa porcaria nem o ladrão quer. De tão ruim que é. Aí passou-se o dia, ela foi para a academia. Quando veio, ficou conversando aqui na frente de casa com uma amiga e a minha bicicleta também, né? Foi de bicicleta e veio, e o celular na mão. Simplesmente o cara veio e levou, o ladrão levou o celular e levou minha bicicleta de quebra. Já pensou? Então, cuidado muito com o sentimento que você coloca naquilo que você fala. Isso aí é algo que durante a vida, né, nos deu muita experiência com relação a isso aí. A outra situação, nessa época a gente estudava esoterismo, né? E eu fui para a Festa das Neves e um amigo, eu botei a carteira aqui debaixo da perna e me encostei no viaduto e os carros passando ali embaixo. Lá digamos assim, direcionando, a gente ia bater na Igreja das Neves. É um viaduto ali que permitiu que isso acontecesse. Então, quando saí, a carteira ficou lá. Aí, quando eu chego em frente à igreja, assim, eita, rapaz, cadê minha carteira? Aí fiquei meio aflito, claro, né? Aí, quando o amigo diz, rapaz, aquele tal exercício, quando chegar em casa, você faz esse exercício, né? Aí eu fiz, vibrando, como era que eu queria que a coisa acontecesse. Já estava perdido, aí eu vibrei, do jeito que eu vibrei. Uma semana depois, eu estava sentado aqui na farmácia, no birô, aí chegou um camarada por cima do balcão e me entregou a carteira, com todo o documento lá. Quer dizer, devemos construir sempre colocando a emoção, o pensamento. Pensar não é só o suficiente, tem que pôr a emoção e pôr o sentimento. Né? Estes 2 fatos foram muito interessantes em nossa vida. Então, a cura espiritual é como se fosse uma investigação. Aqui nós estamos apenas, quer dizer, o dia a dia nos mostra que tem consistência isso que nós estamos estudando. Consciência em mente, corrigindo no corpo a sua realidade mais profunda do ser, que é a cura. Importante para a cura de qualquer desordem orgânica é o nível profundo e completo de relaxamento. Quer dizer, você não consegue ter uma cura de uma forma sem relaxamento, você tem que buscar uma forma de se tranquilizar o máximo que puder. Este princípio se baseia no conceito de que
o corpo sabe como manter o equilíbrio. Mas nós não confiamos muitas vezes no corpo e passamos a tomar, a ingerir determinados medicamentos, determinadas situações, que vai dizer, com aquele medicamento, com aquela química, o que é que o médico quer que aquela química aconteça no seu corpo. Né? Isso aí é o mais comum, é o óbvio. Você não considera que o corpo sabe como manter o equilíbrio. Você não considera isso aí, não. E é claro, eu estou aqui falando, é claro que depois, quando você está envolvido na questão de muitas... Ana, por exemplo, né? Quando você está envolvido ali no karma, né? Naquela cumprimento daquela tarefa, você não tem como fugir. Você não pode... Eu fico pensando, como é que Ana se curaria? Com a ponte safena, com amputação de dedo, com digamos assim, um resgate familiar de problemas sérios de saúde trazido da família, que complicou ainda muito mais a situação. Então, já você deve manter o equilíbrio, a calma, antes de ter o sério problema. Quando você tem um câncer, que é um impacto que você tem, parece que você vai... Só a notícia lhe mata, dá uma cipuada muito grande, você fica atônito e só com o passar do tempo você vai se acalmando, você vai buscando meios assim de sintonizar uma cura. Mas o impacto é muito grande. Readquirir o equilíbrio trata-se de uma ideia muito simples, mas profundo as consequências. Devemos admitir que o corpo tem uma mente própria quando compreendemos. Por exemplo, os corpos de todo mundo sabem como curar um corte na pele. Toda a natureza divina nos dotou de uma situação de que se você sofre um corte, o próprio organismo vai curar. Mas, aparentemente, poucos deles sabem curar o câncer. Todo médico compreende que a natureza que a cura, que a natureza que cura as doenças. Então, para dar um exemplo simples que nós possamos compreender, a questão de um corte. Quando esse corte acontece, todo o organismo ali vai buscar tapar, vai coagular, vai ter que estancar o sangue. Né? A própria natureza do corte, ele, depois de um determinado momento, ele cria mecanismos que o sangue não jorra mais. Ele coagula, ele prende. E depois de alguns dias, parece que não aconteceu nada. Né? Cicatriza, tudo bonitinho, sem problema nenhum. Isso sem depender de medicamentos, sem depender de uma atuação médica, simplesmente o organismo vai se curar, nesse exemplo aí, né? É um exemplo. Se você está descascando batata e corta o dedo, o qual se cura, evidentemente, você não fica deslumbrado com isso, porque o processo de cicatrização, coagulação do sangue, para fechar o corte, a formação de uma crosta e a regeneração da nova pele e dos vasos sanguíneos parece uma coisa absolutamente normal. Mas devemos compreender que essa noção de normalidade nada tem a ver com o conhecimento do que é a cura e de como controlar. Né? Sabe o que acontece? Quando uma célula de sangue chega à borda de um corte e começa a formar o coágulo, não viajou até ali por acaso. Sabe realmente onde quer ir e a célula, né? O que quer ir e o que fazer quando chegar, com a mesma certeza de um especialista com mais até conhecimento, já que age
de forma completamente espontânea e não procura adivinhar. O corpo também é capaz de produzir, ao mesmo tempo, centenas de diferentes substâncias químicas para registrando-a em relação ao conjunto. Quer dizer, o próprio organismo, eu não sei aqui quais são as substâncias químicas para todo um trabalho como este, mas está lá, o organismo fez e acontece e cura, e fecha e cicatriza aquele corte. Outro aspecto bem interessante. Eu botei ali uma coisa interessante também. Uma secretária discute com o seu chefe ao chegar no trabalho. Então, essa discussão que acontece no próprio trabalho, ela toma seu cafezinho da manhã, né? E quando chega, discute com o chefe e passa mal. E vai ser assistida pelo médico, né? E notaram que a digestão, diante do impacto que aconteceu, a digestão não aconteceu. Ela botou para fora a questão, né, regurgitou, tudo lá intactozinho, sem nada o processo da briga, da intriga, não deixou que a digestão acontecesse. Uma forte explosão vindo da rua chega a sobressaltar, né? Em sua poltrona, uma reação instantânea. Esse mesmo efeito ocorre diante de um complexo evento interno, que é o gatilho para esse evento, a adrenalina liberada pelas glândulas suprarrenais, levada pela corrente sanguínea. Essa adrenalina comunica à geração atual o coração que começa a bombear o sangue mais rapidamente. Então, você está tranquilamente, nós estamos aqui tranquilamente, acontece uma explosão, você tem aquele impacto, né? E a coisa sendo mais profunda, né? O organismo vai liberar a adrenalina no organismo para que haja uma certa proteção de todo o organismo. Se na vida normal a gente aplica a adrenalina, normalmente quando é aplicada, é um processo químico que não tem os efeitos colaterais, como todo medicamento tem o efeito colateral. Mas essa adrenalina gerada, né, essa substância gerada na corrida, por exemplo, né, você corre, aí a endorfina, né, vai para o sangue, lhe dá um bem-estar extraordinário. No outro dia você vai de novo. No terceiro dia você não indo, você já sente falta. É como se tivesse viciado nessa substância química aí, que é uma coisa natural do organismo e muito saudável, né? Então, conclusões primeira, essa inteligência está presente em qualquer parte do nosso corpo, segundo nossa inteligência interior. Supera ao longo, né, qualquer outra que se procure substituí-la a partir do exterior. E terceiro, essa inteligência é mais importante do que a própria matéria de nosso corpo. Digamos assim, de uma forma mais simples, dizem que cada órgão tem a sua mente. O fígado tem a mente fígado, o rins outra. Então, isso são seres pensantes dentro do nosso organismo. Responsável, porque quando está desequilibrada, essa mente do fígado, por exemplo, ela não mais coordena, não mais você tem diarreia, você tem isso, tem aquilo, gordura no fígado, tem uma série de problemas, né, que vai impactando. Mas, a princípio, você pode ter, né, uma conversa muito séria, né, com esses órgãos, antes de dormir. Né? Por quê? Porque você conversando, você dando uma ordem para que o fígado volte a normalizar, para que o rins volte a normalizar, enfim, você
é um ser que é dono desse corpo físico. Aí eu queria abrir só um parênteses em relação ao consciente e o subconsciente. Eu não sou psicólogo, o Manuel talvez entenda mais do que eu, né? Mas é interessante essa questão aí. Vejam bem, durante o dia, e isso que nós estamos aqui conversando, né? Estamos no ciente, estamos no estado de consciência normal. Mas quando vamos dormir, o subconsciente é que vai tomar conta da situação. Isso que aconteceu aqui, você deve, claro, de uma forma objetiva, de uma forma inteligente, né, dar ordem ao subconsciente, que quando você está no estado dormindo, ele vai praticar, ele vai, digamos assim, proceder aquilo que você vai ordenar antes da dormida. É como se fosse ele não tem vontade própria, o subconsciente. Ele fica dependente do consciente. Então, você, antes de dormir, você vai dar uma ordem. Por exemplo, né, eu quero que as veias do meu organismo seja tudo desentupida. Um exemplo só. Né? Então, ele, à noite, vai cumprir isso aí. Embora aqui e ali nós temos os paradigmas. Eu estou falando aqui, né? Pode ser que alguém esteja escutando, nós estamos escutando aqui. Existe paradigma que empata que isso aconteça. Isso é conversa para boi dormir. Então, um paradigma cancela tudo isso que a gente está conversando aqui agora. Menino, não peguem dinheiro, que dinheiro é nojento, passa na mão de todo mundo, dinheiro não presta. Então, você recebe essa educação durante a sua infância, isso é um paradigma. Dinheiro para você é nojento, é sujo. Então, você passa toda uma vida com esse paradigma e o dinheiro muitas vezes não chega na sua mão, porque você tem esse processo interior, né, psicologicamente falando, que dinheiro é uma coisa que é coisa ruim. Pronto, é uma coisa ruim. Então você tem que tirar esse paradigma, o dinheiro que eu disse é só um exemplo, tirar o paradigma de que esse subconsciente não pode atuar na sua vida. Que pessoas que passaram por essa situação provam por A mais B que a coisa acontece desta forma. E prova cientificamente que o subconsciente é um subserviente a você. Depende do que você ordenar que ele fale, que ele faça, que ele produza no seu organismo. Né? Então, isso aí é algo que a ciência e a psicologia prova por A mais B que há essa atuação. Mas se você tem um paradigma que, não, vai para lá com essa conversa que eu não quero nem saber disso aí, e você não dá a oportunidade a você aprovar isso aí, quer dizer, os estudos que nós temos feito, né, por isso que nós colocamos ali no início, é uma análise, é uma experiência que nós estamos. Eu estou com 68 anos e estou tendo toda uma experiência que tem tido frutos positivos em minha vida com relação a determinadas situações que eu provo por A mais B que aconteceu comigo, no meu organismo. Eu não tenho 100% de saúde, mas do jeito que nós passamos a proceder, dessa forma, dando o segmento, as células tronco, por exemplo, do sistema ósseo, possa restaurar sem precisar de estar tomando medicamento. E o organismo vai restaurando. Eu tive chikungunya, para me levantar da cadeira, era um aperreio. Embora eu tenha tido muita ajuda do cloreto de magnésio, por exemplo. Cloreto de magnésio, PA, que ressuscita até defunto nessa área
de artrite, de reumatismo, de dores no organismo, né? Além do processo mental, que eu tenho que estar vigilante constantemente para, durante a noite, eu pedir, porque o universo conspira com você. Basta você colocar-se à disposição do universo e ele está a nos ajudar, está a nos socorrer, está, porque pedir e obterei, bater e abrir-se-vos-á. Isso é uma afirmativa do Cristo, né? Com toda certeza, nós teremos realmente um apoio desse plano espiritual, dessa questão do inconsciente e de muitos outros assuntos que nós estivemos aqui comentando na noite de hoje, né? Eu creio que por aqui ficamos. Você ter a possibilidade de falar, 3 minutinhos dá para a gente ver isso aqui. Você ter a possibilidade de falar com 50 trilhões de células na linguagem que elas entendam, é tão inexplicável quanto o momento em que a natureza criou o primeiro fato aqui no Brasil. Frase em destaque: pensar é para ficar. Esta química, né, promovendo uma cascata de respostas através do corpo. Então, pense em saúde para promover saúde. Então, gente que só fala em doença, não chegará nunca à saúde, né? Como é? Só vive doente. E fica feliz. A felicidade é tanta que os olhos dessa pessoa brilham, né? Quando fala em doença. Então, obrigado pela oportunidade e que a paz de Deus continue conosco. Valeu. Uma ótima mensagem, Orlando. Você nos traz, interessante. Não, com certeza. Nós praticamente estamos numa epidemia de, se é que se pode usar esse termo, né, de ansiedade, né? As pessoas estão todas ansiosas. É criança já lidando com isso e sabendo dizer eu estou ansioso. A minha esposa é professora e na época da pandemia dando aula pelos meios, né, digitais, e os meninos tinham que se apresentar, entrar no WhatsApp e cada um dá o seu presente lá. E o menininho entrava, dizia o nome dele, dizia: eu sou fulano, estou aqui, professor, e estou ansioso. Era assim que ele se apresentava. Então, nós estamos convivendo com isso, infelizmente, e não tá fácil, não tá fácil. É dessa geração, né? E atribuem muito isso, existem pesquisas nesse aspecto, né? Eu já li matérias sobre isso, que são as telas, né? As telas, elas geram essa ansiedade. Orlando falou de uma coisa aqui que eu lembrei de uma matéria bem rapidinho, a questão do subconsciente. Eu li uma reportagem de uma cientista que desenvolveu uma pesquisa em que ela chamava de acesso à memória ancestral, que eu entendo nada mais cedo do que, né, a linguagem espírita, o subconsciente nosso, mas ela chamava, né, de memória ancestral, e que para nós é o subconsciente que guarda as nossas experiências anteriores. E ela teve um infarto, foi internada, e os médicos constataram, né, a lesão, né, no coração, e ela disseram que ela ia ter que se submeter lá a um procedimento bem complicado para poder retornar, né, ver se retornar à sua vida normal. Ela disse: não, me dê um tempo, não façam agora, não, deixe para amanhã. Eu vou pensar melhor a respeito disso. Não, mas você tem que fazer, se você não fizer, você morre e tal. Não, fique tranquilo, amanhã. Aí ela foi, disse que se auto-hipnotizou. Ela tem uma técnica, que ela mostra essa técnica no congresso lá, que ela fala, e ela retornou a uma encarnação em tempos muito antigos, né, remotos, em que ela estava sendo colocada em um altar de sacrifício e era sacrificada com uma adaga no peito.
a criatura que lá estava fazendo o sacrifício, e ela era a oferenda, crava no peito dela uma adaga. E ela diz que, através dessa técnica, ela cura esse trauma, ela cura esse trauma e retorna ao presente. E ao retornar ao presente, ela, no dia seguinte, pede para que os médicos batam, né? Façam os exames que eles fizeram no dia anterior, constatando que houve um infarto e uma lesão séria no coração. Fizeram. E aí, para surpresa deles, né? Perguntam, mas não tem nada, o que houve? Repete o exame, tem alguma coisa errada. Repetiram, nada, nada. E ela passou para eles e explicou tudo. Então, é interessante mostrar essa matéria dessa cientista de que a cura está em nós mesmos. O problema é que a gente não sabe ainda como se curar. Né? O caminho para chegar lá, eu acho que no amanhã a gente poderá descobrir isso, mas a gente ensaia isso. A gente ensaia quando a gente, de maneira persistente, fervorosa, a gente tem uma doença e acredita que vai ficar bom e aquela doença desaparece. De repente some. Então, tem algo aí que a gente precisa aprender e no dia que aprendemos, as farmácias vão fechar. As farmácias fecharão. Né? Os hospitais terão muito menos gente. Talvez para tratar de ansiedade ou de outra coisa. Mas essas doenças que elas afloram dessa forma e que têm causas em vidas passadas, a gente vai poder resolver facilmente. Então, gente, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus, agradecer a Ele pelos ensinamentos trazidos na noite de hoje, que possamos ter mais fé, que possamos acreditar mais em nós mesmos, porque diante das adversidades da vida, cabe tão somente a nós enfrentá-las com fé, com coragem, com ânimo, com a certeza de que Deus não nos abandonará, não nos abandonará. Seja o que for, certamente teremos muito a aprender. Pai de infinito amor, de infinita bondade, graças te damos, Senhor, por aqui estarmos reunidos e unidos em teu santo nome. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela saúde de nossos corpos físicos, obrigado pelas dificuldades pequenas, diante de tantos que passaram por dificuldades enormes, gigantescas. Nós te agradecemos, enfim, por tudo. Graças te damos por estarmos aqui nesta casa, graças te damos por conhecermos essa doutrina que tanto nos tem servido de bússola nesse caminho que nos conduz até a luz. Certamente, com os ensinamentos que aprendemos, não deixamos de errar, mas erramos bem menos do que se não soubéssemos tudo o que sabemos agora. Obrigado, Senhor, pelo amor que nos devota. Obrigado pela companhia e o amparo dos amigos espirituais, que nas horas mais difíceis de nossas vidas, eles nos têm carregado nos braços. Obrigado, anjos guardiães, amigos espirituais, mentores, trabalhadores desencarnados desta casa, que sempre nos auxiliaram nos momentos mais difíceis de nossas vidas, que tantas vezes nos socorreram quando precisamos. Obrigado, queridos amigos, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o seu amor infinito, que a sua bondade e a sua misericórdia possa cair sobre todos vós, e que ela se estenda sobre todos aqueles que os nossos pensamentos buscam nesse instante, para que igualmente sejam agraciados pela luz, pela paz, pelo amor que recai sobre nós nesse instante. Graças te damos e pedimos a ti para que nos conduza até os nossos lares, na tua santa e divina paz. E aonde quer que venhamos aí, possamos sempre ser um espelho cristalino a se refletir em forma de atos e palavras a tua santa e divina imagem. Que assim seja. Que em nome de Deus, Jesus, damos por encerrada a reunião da noite de hoje. Visualizar uma luz. Nós vamos fazer já já. E a luz divina entrando em nós. É uma terapia de Emily Catt, uma psicoterapeuta americana que reside em Genebra. Emily Catt, há 30 anos, criou essa terapia, a luz divina cura.
E começamos a fazer 1 hora diariamente. Na segunda semana, as dores diminuíram, inclusive as dores ósseas. Ele sentiu uma dor no cóccix. As dores também no fêmur. Na segunda semana, ele começou a respirar bem. Ele tomava uma série de remédios, que continua tomando alguns. Começou a respirar bem. Na terceira semana, então nós resolvemos que ele deveria fazer o exame de PSA, que é o exame do hormônio prostático. No homem saudável até os 40 anos deve de 1 a 4. Um homem de 70 anos de 1 a 7, segundo alguns autores. O ideal é que seja menos de 4, porque daí por diante é sintoma de um distúrbio da próstata, portanto, a possibilidade de um câncer. Ele fez o exame no mesmo laboratório, que é o nosso laboratório, com o mesmo laboratorista, que é o nosso funcionário. E ele que estava com 7, depois da cirurgia, em menos de um mês deu 0,1.